E olha, hoje no quadro Fala Defensor, que acontece todas as quintas-feiras, nós vamos falar sobre júri e audiência de custódia durante a pandemia e recesso. Quem vai conversar com a gente é o defensor público Arthur César Cavalcante Loureiro, que o Fala Defensor já está no ar. Muito bem, no Fala Defensor de hoje, nós estamos recebendo aqui o defensor público, o doutor Arthur César Cavalcante Loureiro. Doutor Arthur, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui sempre ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde, grande Wilson, tudo bem? Tudo bem, um prazer grande agradeço ao espaço, acho que todo colega que vem aqui, ele tem que fazer questão de enfatizar a receptividade, até pelo sucesso que seu programa possui aqui no nosso estado, tá? Cumprimento, boa tarde, cumprimento toda a equipe, cumprimento da nossa audiência. E uma boa tarde a todos. Muito bem, doutor Arthur, seja bem-vindo, muito obrigado mesmo pelas palavras carinhosas. E o que a gente quer saber é o seguinte, defensor, a gente quer fazer alguns detalhes, porque, por exemplo, nessa pandemia, houve a suspensão, por exemplo, do atendimento presencial. Vocês tinham voltado recentemente e estavam voltando praticamente dentro dos protocolos de segurança, mas por conta desse repique, digamos assim, né, da quantidade de pessoas que acabam sendo contaminadas por conta de muitas irresponsabilidades, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, então foram obrigados então a retroceder com esse atendimento presencial. É isso que está acontecendo? É isso sim. O nosso atendimento, a gente, desde março, logo que estourou a pandemia, a gente foi tentando segurar o atendimento presencial o máximo que pudemos, até que chegou um momento que estava muito alastrada aqui a contaminação aqui no estado e suspendemos, ficamos só, disponibilizamos contatos por e-mail, por WhatsApp, e a gente consegue fazer. E quando era um caso muito excepcional, assim, a gente marcava um agendamento, às vezes uma pessoa mais idosa que não conseguia utilizar o telefone com uma certa facilidade, nem tinha alguém que ajudasse. E as audiências a gente até continuou fazendo, a gente está fazendo ainda tudo remoto. A gente fica de casa, o juiz, promotor, o defensor, o advogado do escritório também, a gente fica cada um no seu posto e vai fazendo, tomando os depoimentos das pessoas, né? O Tribunal do Júri, especificamente, a gente tem uma particularidade, porque o procedimento dele é um pouco maior do que o procedimento dos crimes comuns. Então, você tem uma primeira etapa preparatória e depois a gente tem aquele plenário, que é o que aparece, né, o que chama a atenção mais nossa na imprensa, inclusive. Essa primeira etapa a gente continuou realizando. A segunda etapa, que é a etapa de plenário, aconteceram alguns, né, alguns júris, eu participei de alguns já agora, inclusive no interior, fui fazer júri no interior também. E só que com esse novo avanço, né, as pessoas, a gente tem que apelar sempre para isso, a questão da consciência. A gente precisa pensar que se a gente não está preocupado, a gente tem que pensar que perto da gente tem gente que pode ser contaminada, a gente pode ser o agente transmissor da conteúdo daquela doença para uma pessoa que a gente ama, que a gente adora, que não quer que vá precisar procurar de um atendimento médico mais especializado, muito menos que venha a falecer, né? Então é o choque de responsabilidade que a gente tem que ter nessa hora. Perfeito, exatamente isso. Agora, nesses júris, por exemplo, que aí é uma nova realidade que está acontecendo, inclusive até para vocês, defensores. Todos nós estamos nos adaptando a esse novo momento, né? Agora, doutor Arthur, vocês tiveram alguma dificuldade também por conta dessa questão da Covid-19? Tem alguma situação que o senhor sentiu dificuldade? Sempre. A gente trabalha com a palavra, né? A gente precisa, uma audiência, a gente pergunta uma coisa rápida ali, escreve a petição e está feita a nossa defesa. No júri é tudo oral, a gente pergunta na frente do jurado, a gente defende a nossa tese na frente do jurado. A dificuldade não é só minha, né? Minha é do promotor, que também vai estar do lado contrário, sustentando a tese dele. É a máscara, a gente precisa falar com aquela máscara ali. E é muito difícil ser ouvido, a gente faz um esforço 3 vezes maior. Eu imagino que o professor também deve passar por isso, uma dificuldade semelhante. Vocês da imprensa, enquanto estão no estúdio, protegidos, isolados, tudo bem, mas quando vai fazer uma entrevista fora, vocês ficam de máscara, aquilo é terrível, né? Acho que a dificuldade comum que a gente tem. De tudo, né? Respiração, de tudo, né? Respiração terrível, né? Eu gosto muito de correr, eu tive que suspender a corrida agora porque eu não estou conseguindo correr de máscara. É verdade, realmente fica uma dificuldade grande. Mas ainda tem o detalhe psicológico do jurado. O jurado, para poder abrir aquela sessão, são convocados 25 jurados. E para poder iniciar o julgamento, tem que ter pelo menos 15 ali para ser sorteados, né? E a gente, quer dizer, isso é uma situação que necessariamente gera uma aglomeração involuntária. O jurado não quer estar ali, né? O jurado não quer estar ali. Então, a gente também fica ali, né?
a pessoa já chega preocupada, talvez não preste nem tanta atenção ao que está sendo decidido ali, né? Esquece que aquela função dele ali é decidir o futuro de um semelhante. Entendi. Mas, doutor Arthur, como é que funciona, por exemplo? Os jurados ficam todos no mesmo lugar ou cada um está na sua casa? Como é que funciona isso? Por exemplo, o senhor, como defensor, o senhor fica num local, sendo feito a live, como nós estamos fazendo aqui, o promotor que está defendendo a tese dele lá e tal, inclusive, está em outro ponto. Tem 4, 5 jurados. Esses 4, 5 jurados, eles estão no mesmo ponto ou eles estão cada um na sua casa? São 7 jurados, tá? Os sorteados são 7. Houve até uma grande discussão, tanto a Defensoria, a OAB também participou, o Ministério Público e o TJ, ali sentamos os 4 para tentar resolver. Por quê? O Tribunal do Júri é uma coisa muito... É o cidadão que vai ser o juiz daquela situação. Verdade. Ele vai dizer se aquilo ali é certo ou errado, se aquela pessoa matou, mas na situação dele ele teria agido diferente, né? É diferente daqueles casos que mexem com tráfico e tal, que são mais... não são tão sensíveis assim, né? Mas alguém que mexe, mata seu pai, mata seu irmão, você reage. Bom, esse tipo de julgamento, quem faz é o cidadão. E o cidadão, para julgar pela televisão, até brinco. Você transformar o Tribunal do Júri, que são as penas mais altas da justiça, né, que é o que o Código prevê, para julgar pela televisão, tipo um Big Brother. Eu acho que é muito sensível isso, né? E aí a gente discutimos e convencionou-se que os júris seriam presenciais. Os jurados estariam lá, né? As testemunhas, só as testemunhas comparecem ao fórum, ficam lá, depõem, depois vão embora, a família não pode ficar lá assistindo, ninguém fica assistindo, e a gente mudou, nos júris que eu participei, mudamos até a dinâmica. Os jurados, eles ficavam na plateia, e não naquele cercadinho que a gente costuma, né? Ficam ali enfileirados. E ficavam juntinhos. Ali não, aí deixamos cada um numa fileira, os auditórios são amplos, né? Isso. Abrem-se as portas, distribuem-se os jurados ao longo do salão, né? E a gente tem que gritar ainda mais alto e vencendo a barreira também da máscara para poder conseguir ser ouvido. Ser ouvido. Que coisa, né, gente? Que coisa. Quer dizer, fica muito mais dinâmico e muito mais cansativo também, né? Porque você está defendendo ali... Eu participei de alguns, eu cheguei em casa detonado, tô morrendo aqui. Imagina. A garganta foi embora, eu não falo tão alto, já tive que forçar ainda mais o meu tom de voz para poder ser ouvido. Doutor Arthur, em relação a essa suspensão dos júris que estavam agendados ainda para acontecer, por exemplo, nesse ano, qual é a previsão, por exemplo, de retorno? Isso, por exemplo, não prejudica o andamento do processo e consequentemente, o próprio réu? Prejudica sim, prejudica demais. Eu sou defensor na 8ª Vara Criminal, então só lá na vara, eu conversando com a escrivã, não agora, recente, tem um certo tempo já, inclusive mando um abraço a todos lá da 8ª Vara Criminal, o doutor Silas, a doutora Beth, o doutor promotor que está lá agora também recente, o doutor Tácito, e lá estava com, uns 90 processos prontos para juiz já, que a gente tem uma média mensal de julgamentos que não puderam ser realizados, né? E o plano seria retomar agora no mês de dezembro, essa semana. Hoje era para eu estar em júri, hoje. Só que como teve essa nova ampliação do número de casos, aí o tribunal baixou a nova resolução suspendendo os júris dessa semana, deixando a critério do juiz, né, apreciar se faria antecipado ou não. O juiz que eu trabalho, ele já tem um pouco mais de idade e fica no grupo de risco. Então, é verdade. Eu até concordo com ele que não valeria a pena sofrer o risco, né? Correr o risco de contágio. Na 9ª Vara Criminal, o doutor Geraldo, que está lá, ele tem um quadro de comorbidade, então ele não faz, o tribunal designou um novo juiz, e esse novo juiz foi contaminado. Caramba! Os profissionais que ficam na segurança lá no fórum, fazendo o filtro de quem sobe ou quem não sobe, já tive notícias de que muitos foram contaminados. Meu Deus do céu, que coisa, Arthur. Agora... E é uma reação em cadeia que a gente a gente só se lembra disso quando precisa de recorrer a um serviço de saúde. Perfeito, exatamente. Não pode deixar, não pode fraquejar contra isso. Parar de politizar esses debates e ver, está do lado, tem gente morrendo. Não é possível que isso é questão partidária, não existe esse debate, não tem espaço para isso. O vírus existe independente de partido, cor, né? Enfim, raça, e ele vai vir com tudo mesmo, né? Não tem jeito. Verdade. Doutor Arthur, eu não tive, por mais que nós conversemos aqui, eu não deixei de prestar atenção que atrás do senhor tem ali, são violinos atrás? O senhor é músico? Não, eu sou curioso, ali
um bandolim, um cavaquinho e um ukulele. Então o senhor é artista. Nossa, tem 4 ali, então um bandolim, o ukulele. Eu sou insistente, um dia eu aprendo. Vamos trazer um dia depois o senhor para tocar aqui com a gente, tá bom? Muito bem. Tá certo. Eu prefiro falar, é mais fácil falar. Muito bem. Doutor Arthur César Cavalcante, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito simpático. Eu que agradeço. E o espaço estará sempre à sua disposição. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para isso. É missão nossa, é trabalho nosso. Na nossa lei estabelece que nós temos a obrigação de prestar e de realizar educação e direitos da população. Qualquer esclarecimento necessário, pode entrar em contato. Nós temos, vocês sabem que vocês têm um canal aberto lá conosco. O doutor Carlos Eduardo, ele reforça muito, ele insiste muito, da mesma forma como o doutor Ricardo anterior, também. Participem, estejam próximos, orientem. Às vezes, uma orientação evita problema no futuro. É verdade. No sertão era um comportamento muito característico. As pessoas procuravam a defensoria no fórum para se informar. Isso aqui está certo ou errado, eu posso fazer, não posso? Isso evitava problema assim, de uma forma absurda. A gente só costuma recorrer à judiciária, à defensoria, que seja, quando já tem um problema instalado. Verdade. A gente tem que atuar na prevenção também. E essa é a nossa intenção aqui do Fala Defensor, e o senhor fez muito bem. Muito obrigado, doutor Arthur César. Bom final de semana, está chegando já praticamente. E se a gente não se encontrar até lá, bom Natal e bom Ano Novo. Da com muita mesma saúde, forma, com muita paz, e até a próxima. Muita saúde para todos e sigamos isso. Um dia passa. Se Deus quiser. Vamos nos cuidar. Um abraço grande, defensor. Um abraço grande, doutor Arthur César.